Graça e paz. Meu nome é Simone Helena. Se você está ouvindo essa mensagem nesse dia, eu desejo sinceramente do fundo do meu coração que o Espírito Santo de Deus entre na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver assistindo esse vídeo, que essa palavra possa entrar com mão forte no teu coração, te chamando a um novo tempo na presença do Senhor, te chamando a entender os mistérios de Deus, te chamando a ter mais desejo de ler a Bíblia e conhecer a palavra do Senhor. Eu estou numa série de devocionais, porções, na verdade, né? Porções da palavra do Senhor. Cada dia nós estamos lendo e trabalhando uma porção da palavra do Senhor e estamos na série Mulheres da Bíblia. Essa série eu tenho foco de aprofundar, de pesquisar aquelas mulheres que quase nós não comentamos, quase nós não vemos pregações. Tem aquelas mega famosas, né? Rebeca, Sara, Raquel, Lia. Essas aí talvez até eu fale um pouco, mas não agora. Hoje eu quero falar com vocês das mulheres que acompanhavam Jesus, das mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Gente, a coisa mais linda que nós olhamos a Bíblia, pesquisamos a Bíblia e vemos Jesus trazendo uma nova luz, uma nova perspectiva na vida das mulheres. Antes de ler o texto, eu quero que vocês entendam que o Antigo Testamento não é machista, como muitos por aí ficam tentando pregar o machismo no Antigo Testamento. Eu sou uma fã da língua hebraica, eu sou uma fã do Antigo Testamento e eu vejo muitas mulheres empoderadas na época do Antigo Testamento, desde Sara, o empoderamento feminino estava ali presente, Débora era uma juíza, mas houve uma mudança cultural depois do cativeiro babilônico. Eles devido ao alto nível de paganidade voltado pelas mulheres, as mulheres eram adoradoras da Rainha dos Céus, e o paganismo era muito grande no meio feminino. Então, os defensores da lei, os fariseus, que não são tão maus assim, né? Eles eram defensores da palavra do Senhor, eles começaram a abafar toda a ação feminina por causa desse alto nível paganismo. Então as mulheres não podiam mais falar, porque as mulheres eram sacerdotisas dos tempos pagãos, né? E até no tempo de Paulo ainda continuava um grande grupo lá. Nós podemos ver isso lá em Corinto, nas cidades pagãs. Mas no judaísmo começou a ser abafado. Chegou uma época dos rabinos, dos fariseus, na época que foram formadas sinagogas, foram proibidas das mulheres aprenderem a palavra do Senhor. Muitos rabinos, eles proibiam a entrada das mulheres em grupos de estar meditando, aprendendo a Torá. E nós vemos o Jesus vindo e trazendo uma nova luz, um novo tempo na vida das mulheres. E a primeira grande mudança que a gente pode ver é justamente na casa de Maria e Marta, quando ela está sentada aos pés de Jesus ouvindo a palavra do Senhor. A ideia do judeu sentar ao pé do rabi era justamente de estar sendo educada na palavra, ensinada. Nós vemos isso quando Paulo fala que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Então está aos pés de Jesus, está aos pés do mestre, ouvindo, aprendendo a palavra do Senhor, era uma grande reviravolta. Por isso que muitos não gostavam de Jesus. Por isso os rabinos, os fariseus, os escribas da lei, né, perseguiam Jesus, porque eles confrontavam tudo aquilo que eles tentavam fazer contra as mulheres. E nós vemos um ministério feminino muito grande a partir de Jesus Cristo. Vamos ler em Lucas capítulo 8, somente 3 versículos que eu quero ler com vocês e meditar nesse empoderamento feminino, que fala assim a palavra do Senhor. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena,
de quem havia saído 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Presta atenção, e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. Para aí, que da partir daí Jesus começa a contar uma parábola. Parando para meditar, nós vemos, já aprendemos desde o primeiro vídeo das mulheres, que toda pessoa, toda vez que aparece um nome na Bíblia, é porque aquela pessoa era muito importante. Aquela pessoa foi uma peça fundamental na história, por isso que o nome dela precisa ser propagado. Então, nós vemos aqui no primeiro nome falado no texto, Maria Madalena. Mas eu quero, antes de começar a falar de cada uma dessas 3, eu quero lembrar para você que o texto fala que todas elas tinham problemas. Todas elas estavam vivendo momentos difíceis da sua vida, por doença ou por castas de demônio. Eu já falei hoje para vocês que muitas dessas mulheres viviam no paganismo, viviam na questão idólatra. Então, quando você vive no paganismo, você abre portas e dá legalidade aos inimigos entrar na sua vida. Nós vemos isso, que o texto fala que muitas foram curadas de espíritos malignos. Também a gente precisa entender que naquela época, depressão para eles era demônio. Mas o texto também fala que eram espíritos mesmo. Então, esses espíritos, não é que a doença, elas poderiam ser mulheres altamente depressivas. E por estar em depressão, o inimigo toma posse. A gente sabe que a pessoa depressiva, ela tem a porta aberta para a malignidade entrar, perturbar a mente, falar coisa na cabeça. Eu tive depressão, eu passei por esse momento, né, de ter o momento de ser a doença e o momento da mente ser atacada, né, com pensamentos de suicídio, de que a vida acabou. E eu ia aos pés do Senhor, mesmo em depressão, eu orava e levantava naquele momento ali melhor desse ataque maligno. Então o texto fala que essas mulheres estavam doentes e com espíritos perturbadores na vida dela, né? Espíritos malignos. E uma dessas, a Bíblia fala claramente que ela estava possessa de 7 demônios. Eu quero lembrar para vocês que a Bíblia não diz que Maria Madalena era uma prostituta, tá? Diz que ela era uma mulher altamente endemoniada, completamente diferente. E estar endemoniada não significa que ela era uma prostituta. Como eu falei, o paganismo era grande, muitas coisas podem acontecer. Às vezes o nível de depressão dela era tão grande que ela deu legalidade a esses demônios entrarem na vida dela. Existem vários motivos para o inimigo tentar chicotear uma mulher, um homem, até uma criança. Mas não significa que seja só a prostituição, como eu já vi muitas pessoas pregando, sem realmente o texto dizer que ela é uma prostituta. Então essas mulheres foram curadas e elas agradeceram a Deus, a Jesus, né? Ficaram gratas a Jesus por tudo aquilo que Jesus fez na vida dela, aquela transformação, aquela libertação. E eu quero falar disso, da gratidão, ser grata a Deus, porque a mudança que Deus traz na nossa casa, na nossa vida, nós precisamos ser gratas. Gratas em cada momento, em cada situação. Às vezes até um momento de dor, um momento de sofrimento, é um momento, às vezes, de crescimento. Nós precisamos entender quando prova que nós mesmos fomos buscar com as nossas mãos, ou quando é Deus nos ensinando através de uma dor crescer. E por isso ser gratas. E essas mulheres, elas foram gratas, elas por ser curadas, por ser libertas, e elas começaram a perceber coisas que os homens não percebem, gente. Mulher 10, né? Começaram a perceber que o ministério de Jesus precisava de renda. O ministério de Jesus precisava ser sustentado, como hoje os missionários precisam ser sustentados. A gente tem que acabar com essa visão que missionário tem que ser pobre, miserável, esperar
gotas de alimento, né? O missionário, ele precisa ser sustentado. E quem sustenta o missionário? Somos nós, a igreja, as pessoas com os dízimos e as ofertas. Elas sustentam os missionários, ela sustenta a casa de Deus, pagando luz, pagando funcionário. É o nosso bem. E nós vemos isso, as mulheres observando isso no ministério de Jesus, porque o texto diz que elas iam caminhando com os 12 apóstolos e iam de cidade em cidade com Jesus e os discípulos. E a cada cidade que elas entravam, a cada momento que elas passavam, elas percebiam que precisavam o quê? Comer, sustento, precisava de ter bens. E aqui no meio dessas mulheres, nós encontramos uma que era altamente grata, apaixonada pelo ministério de Jesus, que é Maria Madalena. E nós vemos aqui nesse grupo Susana. Susana quase não... Você pesquisa sobre ela e é muito raro encontrar alguma informação de Susana. Mas nós temos uma linha de pensamento que dá a entender que Susana era a líder desse grupo. Porque o nome dela fala Susana e muitas outras. Maria Madalena explica por causa do amor dela ao ministério, por causa da grande libertação que houve na vida dela. Joana, que nós vamos ver, ela aparece porque ela era uma mulher muito importante na sociedade, na elite, né? E Susana? Susana era a líder do grupo. Provavelmente ela era a líder, porque o nome dela é citado claramente, Susana. Então, Susana organizava aquela mulherada, Susana via as necessidades que precisavam, Susana, Maria, Madalena e as outras provavelmente estavam ali na organização. Gente, com certeza elas estavam na organização da última ceia. E quem era Joana? Joana, o texto já começa, né? Ela era esposa de Cusa. Cusa era o administrador da casa de Herodes Antipas. Não era Herodes Grande, né? Herodes Antipas, e ele era um alto funcionário do palácio lá onde Herodes Antipas ele morava, que era na Galileia, né? Herodes Antipas, ele era responsável pela Galileia, e nós precisamos lembrar que o ministério de Jesus foi pregado todo na Galileia, né? Cumprindo que o profeta Isaías profetizou no capítulo 9, do versículo 1 ao 3, que a Galileia dos gentios haveria grande luz sobre a vida dela. Então a Galileia dos gentios foi evangelizada por Jesus, e quem era o líder, o governante da Galileia era Herodes Antipas. E Joana está no grupo de uma dessas mulheres que foram curadas e libertas. E ela passa, a partir daquele momento, sustentar. A maior fonte de sustento vem assim, uma união financeira, mas Joana tinha um grande peso, porque ela era nobre, ela tinha como arrecadar fundos para o ministério de Jesus através daqueles nobres. Ela estava ali no meio da elite propagando as boas novas do Senhor. Então, nem sempre ela podia estar caminhando aonde Jesus ia, mas nós podemos ver claramente que ela foi a Jerusalém. Joana ela morava na Galileia, ela era esposa do administrador de Herodes, um alto escalão, mas ela larga tudo e segue Jesus para a Galileia na última vez que Jesus vai à Galileia, quando ele é crucificado. Então Joana largou tudo, deixou o marido, deixou tudo e seguiu Jesus, porque ela tinha consciência que o grupo já estava meio consciente, né? Jerusalém já estava preparado para quando Jesus entrasse, prender Jesus. Todo mundo já sabia que Jesus entrando em Jerusalém seria preso. Mas ela toma atitude, deixa a casa dela, deixa a elite, deixa os bens, né, viver na mordomia aquele período, e segue a pé para Jerusalém com Jesus, para estar nos últimos momentos. Ela não sabia o que iria acontecer, mas ela queria estar presente naquele momento. Então Joana está presente até Jesus entrar em Jerusalém. Joana, Susana, Madalena e todas as outras, né, estão presentes naquele momento dos ramos, estão presentes quando Jesus é levado para ser julgado. Ela não está lá, mas está ao redor, o tempo todo ao redor, todas as mulheres. Na hora da crucificação, os homens sumiram. E quem ficou lá? Maria Madalena, as mulheres estavam com Jesus na cruz. O tempo todo as mulheres estavam presentes com Jesus. Nós podemos ver isso
Lucas, no capítulo 2, 55, que ela estava no sepultamento. Elas estavam, né? Perdão, 23, Lucas 23. Vamos ler aqui. Eu falei 2, é 23, do 55. Vamos achar. Vamos lá, Lucas 23, versículo 53 em diante, quando Jesus foi crucificado, quem estava lá? As mulheres. Quem foi à presença de Pilatos pedir, né? A José de Arimateia, Lucas 23, a partir do versículo 50, narra que José de Arimateia comprou o corpo de Jesus, foi ao Sinédrio, né? E justificou, pediu para comprar, porque o corpo do crucificado, ele não era tirado da cruz, ele era deixado para os bichos até a morte, não tinha um enterro digno, né? Era jogado numa vala cheia de corpos, e José de Arimateia, ele vai e compra o corpo de Jesus. E ali ele vai à presença de Pilato e pede, né? Quando tira da cruz e José de Arimateia envolve Jesus no linho, quem está lá com ele? As mulheres, gente. Jesus teve um enterro digno de homem rico, grande quantidade de linho, grande quantidade de azeite, mas as mulheres ainda acham que foi pouco. E diz o texto que era o dia da preparação para o sábado. Quando no sábado, ao invés de elas estarem descansando, o verso 25 diz que elas estavam preocupadas com o que foi feito com o corpo de Jesus, o jeito que foi enrolado o linho, o jeito que foi limpo, mesmo usando uma grande quantidade de especiarias, elas ainda já acharam pouco o que fizeram por Jesus. E diz o texto, as mulheres que vinham seguindo a Jesus, desde a Galiléia, quer dizer, todas elas, acompanharam José e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus foi colocado naquele local. Ou seja, elas acharam que foi pouco o que foi feito. Mulher assim, mulher caprichosa. Elas acharam que foi insuficiente o que foi feito para Jesus. E elas simplesmente se programaram, se prepararam antes que o sábado começasse, se correram e compraram o que podia fazer para a preparação, para a ideia delas desde o começo. Era no domingo de manhã e cuidar do corpo de Jesus. E diz assim, em seguida foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Elas correram junto com José de Arimateia, preparando tudo para que no domingo elas estivessem com o Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor, que no domingo elas estavam lá. João capítulo 20 narra isso, né? Que elas estavam presentes. Quem estava presente entre elas? Maria Madalena, ou Maria de Magdala. O nome Madalena é muito confuso, porque foi encontrada, a arqueologia achou uma cidade, né? A cidade de Magdala, que Magdala dá a entender cidade torre, né? Cidade alta, ou o nome de Maria poderia ser Maria da Torre. Maria que estava na torre. É uma cidade que ela fica à costa da Galileia, né? E ela ali, Maria larga tudo e segue Jesus o tempo inteiro, não larga Jesus nem um momento, nem depois de crucificado, nem depois de enterrado. Maria Madalena abandona Jesus. Diz João no capítulo 20, vamos achar aqui, quando a gente não quer, as folhas colam, né, gente? João capítulo 20, do verso 11 em diante, fala assim, por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro chorando. O que é isso? Quando as mulheres chegam, a pedra foi removida, elas veem que Jesus não estava mais lá e correm para contar aos homens que Jesus não estava, que o corpo havia sumido, né? E Maria Madalena, ela não corre para casa para contar aos homens, ela fica lá chorando. Ela fica triste porque o que aconteceu com o meu Senhor? Aonde está o meu Senhor? E ela vê dois anjos. Maria Madalena foi a única que teve a experiência de ver os dois anjos sentados onde estivera o corpo de Jesus. E os anjos perguntam, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Ela achava que alguém havia roubado o corpo de Jesus.
E assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus lhe perguntou: mulher, por que está chorando? A segunda vez que naquela situação ela perguntaram por que ela está chorando. Gente, é tão lógico, né? Para nós, por que ela está chorando? Mas Jesus queria falar assim: você tem que estar alegre. Não é dia de choro, é dia de alegria. E por que está chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu tiraste daqui, disse-me onde colocaram, e eu o levarei. Olha, ela era fortona, né? Eu vou levar Jesus no braço. Então Jesus a chamou Miriam, porque Maria é Miriam em hebraico. Miriam. E ela voltando se exclamou também em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. E recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai e ao encontro dos meus irmãos e disse-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou-lhes tudo o que lhe disseram. Então as mulheres sustentaram Jesus. As mulheres cuidaram do corpo de Jesus. As mulheres foram a primeira a saber que Jesus havia ressuscitado. Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus e a ouvir a voz de Jesus no novo corpo glorificado. As mulheres, elas estavam depois na ascensão, lá em Atos no capítulo 1, fala que Jesus subiu aos céus, as mulheres estavam ali. Atos capítulo 14 fala que a mãe de Jesus também estava lá reunida e elas ficaram. As mulheres ficaram no cenáculo reunido, as mulheres estavam na descida de Pentecostes. As mulheres estavam quando a igreja foi formada, em Atos capítulo 14, 27, que a igreja foi chamada e as mulheres estavam lá. As mulheres jamais abandonaram. Isso foi só o começo. As mulheres empoderaram a igreja, as mulheres estão presentes na igreja, as mulheres são a base de oração da igreja, as mulheres são a base de oração da família, as mulheres são a base de oração até de muitas empresas onde mulheres de Deus trabalham, aquela empresa está de pé. As mulheres são, sim, o sustento do cristianismo. Eu digo isso de carteirinha. Os homens prepararam a teologia, os homens fizeram a leitura, mas as mulheres estavam de joelho dobrado. Nós vemos Priscila falando, ensinando as boas novas. As mulheres, desde esse dia, jamais abandonaram o cristianismo. Ao contrário, elas só foram crescendo e tomando posição que Paulo sempre saúda as mulheres da igreja, as mulheres que estão... E as mulheres até têm problemas lá com as mulheres, mulher tem problema e tem vitória também, né? Nós vemos ele reclamando de Síndica e Evódia que brigavam entre si. Quer dizer, as mulheres jamais abandonaram a casa do Senhor. As mulheres jamais deixaram de estar aprendendo aos pés do Senhor. As mulheres, ainda que tentem abafar a voz feminina dentro da igreja, eu não estou falando de rebelião, não estou falando de estar querendo ser submissa, mas eu estou falando da nossa posição que Jesus nos devolveu, de estar tendo o direito de pregar as boas novas, de estar tendo o direito de aprender. Hoje os seminários estão lotados de mulheres. Eu sou uma seminarista novamente, né? Sempre volto a sentar na cadeira de aluno, mas também sou mestre, porque a gente aprende mais para ensinar mais. É isso que Jesus colocou no nosso caminho. Que nós possamos nesse dia pensar como nós poderemos divulgar o reino de Deus com as nossas finanças, com nossa vida, com a nossa oração, com a nossa presença, para que a casa e a obra do Senhor jamais deixe de estar crescendo. Se você passou por um momento de tribulação, como essas mulheres passaram, sabe que Jesus é o Deus que cura, sara e liberta. Mas saiba também que é necessário que você seja grata por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, no seu ministério. A minha gratidão por tudo que Jesus fez na minha vida é todos os dias, de sobremodo abundante. Por isso que eu estou aqui, divulgando esse amor, esse carinho de Deus por mim e por você, mulher.
Deus, muito obrigado por essa palavra, por esse devocional, que possamos, Senhor, despertar para o teu amor, para o teu carinho, possamos ser gratos, Senhor amado, por tudo que nós podemos fazer para a tua casa. Senhor, tira-nos, Senhor, do descanso, dá-nos, Senhor amado, um novo caminhar, dá-nos, Senhor amado, uma nova direção para aquelas que não conseguem, Senhor, entender o seu chamado, o seu caminho, que as portas sejam abertas e para aquelas, Senhor, que estão na luta, que estão na batalha, que nunca desistiram, Senhor, de estar fazendo a tua obra, que a tua graça, a tua unção venha sobre elas, venha sobre sua casa, sua família, sobre suas finanças, saúde. É isso que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te abençoou, moveu o seu coração, eu peço que você dê um like e divulgue para quem você quer que esteja sendo abençoado. Até a próxima, em nome de Jesus.